Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao segundo encontro da jornada Diálogo com os Marcas, Métodos Adequados de Solução de Conflitos, promovido pela FECEMA e realizado em colaboração e cooperação e cocriação com as suas filiadas. O primeiro encontro do Diálogo com os Marcas foi realizado no dia 21 de outubro de 2021 e tratou do tema negociação. Na noite de hoje, 28 de outubro, trazemos para o debate o tema conciliação. E ainda teremos mais 4 encontros ainda no decorrer de 2021, sendo do mês de novembro, 2 encontros com o tema mediação, e que será tratado no dia 11 de novembro, e o segundo encontro que abordará o tema arbitragem, no dia 25 de novembro. Em dezembro, teremos mais 2 encontros, sendo o primeiro de dezembro, Dispute Boards, no dia 7 de dezembro, e encerrando a jornada de diálogos em 2021, vamos ter no dia 15 a 16, nós vamos ainda confirmar bem esta data, o tema comunicação e tecnologia. Então, nós pedimos a todos para que fiquem atentos à programação, reserve suas datas, consulte as redes sociais da FECEMA. Alto para todo mundo ouvir, quem está fazendo xixi. Pedir que mantenham o microfone fechado, a Gardênia, por gentileza. Continuando, então, a jornada de diálogo com os Marcas é organizada pela Garra Marketing, Promoções e Eventos, com patrocínio da Adam Tecnologia, e tem o apoio das entidades filiadas à FECEMA. O encontro de hoje é uma realização conjunta da CCSC, Câmara de Conciliação de Santa Catarina, com sede em Timbó, e a Conciliar, Câmara Brasil Sul de Mediação e Arbitragem, com sede em Balneário Camboriú. O evento está sendo coordenado por mim, João Matos, atual presidente da FECEMA, integrante da CAMAF, Câmara de Mediação e Arbitragem de Florianópolis. Eu sou bacharel em Ciências Contábeis e Sociologia pela UFSC e bacharel em Direito pelo CESUSC. Integra também a coordenação a colega Laís Leandro Aguirre, diretora jurídica da FECEMA, advogada com formação em gestão pública, mediadora, conciliadora e árbitra da Esfera, Instituto de Conciliação, Mediação e Arbitragem, com sede em Curitiba. Passamos algumas informações, informando que o encontro está sendo gravado e, na sequência, será disponibilizado no canal YouTube da FECEMA. Então, para o melhor aproveitamento, solicitamos a gentileza de deixar os microfones desligados. Para quem fez a inscrição utilizando a plataforma Simpla, receberá por e-mail, logo após o evento, o certificado de participação equivalente a 1 hora aula. Então, para dar prosseguimento, passo a palavra para Laís Leandro Aguirre, que fará a sua breve apresentação, fará uma breve apresentação das câmaras que estão dialogando na noite de hoje. Laís, com você. Boa noite a todos. Vamos iniciar, então, apresentando a CCSC, Câmara de Conciliação de Santa Catarina, que foi fundada em junho de 2016 na cidade de Timbó. Utilizando os métodos adequados para a solução de conflitos, negociação, conciliação, mediação, arbitragem e dispute boards, auxilia na resolução de problemas jurídicos que versem sobre direito patrimonial disponível. A CCSC tem em sua base de dados mais de 3.000 procedimentos. Os casos mais comuns são de conciliação, porém, evidencia-se uma crescente demanda de casos de mediação e arbitragem, principalmente nas áreas de família, empresarial, societária e imobiliária. A CCSC conta atualmente com 48 profissionais nacionais e internacionais
dentre eles conciliadores, mediadores, árbitros e especializados nas mais diversas áreas do direito. O corpo técnico encontra-se disponível no site da entidade. Também, na aba Atendimento Online do site, qualquer pessoa de qualquer lugar consegue enviar o seu caso, relatando a situação, escolhendo o tipo de procedimento e, inclusive, visualizando as custas processuais. Quaisquer dúvidas podem ser sanadas pelos canais digitais, o WhatsApp e o e-mail. A equipe está engajada em prestar serviços com agilidade, eficiência e segurança, comprometida com a observância e cumprimento das regras técnicas e éticas pertinentes. Agora vamos passar a apresentar a Conciliar, Câmara Brasil Sul de Mediação e Arbitragem, que foi fundada em julho de 2009, tem sua sede em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A grande maioria de seus procedimentos versa sobre direito imobiliário em geral, por estar situada e localizada em uma área que possui forte vocação por esse ramo da economia. A Conciliar também mantém seu quadro especialistas aptos para solucionar as demandas com profissionalismo e ética. Os procedimentos da Câmara giram em torno de grandes e médios valores. Com você, João. Ok. Obrigado, Laís. Então, para dialogar com o tema conciliação, muito além da famosa frase "tem acordo", o qual se enquadra no âmbito dos métodos autocompositivos e consensuais de solução de conflitos, e representando a CSC, Câmara de Conciliação de Santa Catarina, temos a satisfação de apresentar a palestrante Amanda Chad, que é advogada, árbitra, conciliadora e mediadora, e pós-graduada em Direito Imobiliário e sócia da Câmara de Conciliação de Santa Catarina. Ela é membro da Comissão Estadual de Arbitragem da OAB de Santa Catarina e também membro da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB, subseção de Timbó. Atua nas áreas de Direito Civil e Imobiliário. Aí, por gentileza de apresentar o segundo palestrante, o Rafael. Claro. Representando a Conciliar, Câmara Brasil Sul de Mediação e Arbitragem, temos o prazer de apresentar o palestrante Rafael Marcondes Mascarello, que é advogado, conciliador desde 2009 e árbitro, sócio-diretor jurídico da Conciliar, atua nas áreas de direito imobiliário e empresarial em Balneário Camboriú. Então, passo a palavra aos dois palestrantes que irão nos brindar com um diálogo abordando o tema conciliação, muito além da famosa frase "tem acordo?". As perguntas ou comentários podem ser feitas no chat e, na medida do desenvolvimento do diálogo, vamos repassando aos palestrantes. Olá, boa noite a todos. Boa noite, seu João, Laís. Obrigado pela apresentação da CCSC e da Conciliar. Para mim é uma grande honra estar aqui hoje, falando com esse bocado de gente que está aqui nessa noite, né, de quinta-feira, já final da semana, cansados, mas ainda aqui para a gente poder conversar, trocar ideias, né? Eu sempre digo que a gente vem aqui para trocar ideias, nós que estamos palestrando, inclusive, né? Então, agradeço muito o convite da FECEMA, a CCSC, assim como a Conciliar, né, fazem parte da FECEMA. E eu peço já desculpas pela minha voz, ela não é assim, mas hoje ela está rouca mesmo essa semana, então vou ficar com essa voz mais grossa aqui mesmo. Não se assustem que eu não estou brigando com ninguém, tá bom? Vou reiterar o pedido do seu João, se alguém tiver com o microfone ligado, pessoal, às vezes pode atrapalhar o áudio um pouquinho, então se puder fazer a gentileza de desligar, e aí se tiver algum questionamento, pode colocar ali no chat que seu João e a Laís vão monitorar ali para fazer para a gente depois. Então, eu sou a Amanda, estou aqui hoje então com o Dr. Rafael, meu parceiro ali da Conciliar, para falar com vocês um pouquinho sobre conciliação. E como a Laís falou, o tema que a gente escolheu é conciliação, muito além da famosa frase "tem acordo?". E aí eu venho dizer para vocês por que a gente escolheu esse tema, a gente conversando, eu, Rafael, Consuelo, lá da Conciliar, e ali no grupo também com o seu João e com a Laís, me veio muito na mente um acontecimento corriqueiro. Acredito que aqui temos muito
do extrajudicial, mas certamente como advogados já atuamos em demandas judiciais, ou ainda estamos atuando, e a gente escuta muito isso, principalmente desde 2015, né, lá do nosso novo CPC, a frase, tem acordo? E às vezes é simplesmente isso, simplesmente um tem acordo. Né? E justamente a conciliação extrajudicial, principalmente nas câmaras privadas, vem aí para quebrar esse paradigma e trazer um modelo, então, de conciliação muito mais eficaz do que simplesmente olhar para as partes, pedir se tem acordo e seguir adiante. Né? Então, esse é o motivo da explicação aí, nós termos escolhido esse tema, para quem ficou na dúvida aí de quando nós iniciamos a divulgação. Então, o que é a conciliação? Né? Eu acho que a gente precisa falar, mesmo que aqui a maioria já sabe, já lidamos com a conciliação muitas vezes no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em situações pessoais, mas eu acho sempre muito importante a gente reiterar, reforçar alguns conceitos, né? Então, eu acho que, antes de tudo, a gente estava conversando, eu e o Rafael, e é importante a gente reiterar o que é a conciliação. A conciliação é um método adequado, como vocês sabem, de solução de conflito. Acho que o áudio da Elisângela está ligado, está atrapalhando aqui um pouquinho, não estou conseguindo... Aqui, para mim, aparece a Elisângela. Alguém comentou também a Consuelo, a Berenice. O João, como presidente dessa sessão, ele consegue notar. É verdade. Muito bem lembrado, doutor Rafael. É que eu não sei se é o meu computador aqui está dando uma interferência aqui, está um pouquinho complicado. Mas vamos lá. Vamos continuando, então. E aí, quando eu falo de método adequado, eu gostaria de ressaltar para vocês uma frase que o professor Carmona, não sei se vocês já tiveram alguma oportunidade de ouvi-lo, eu fiz um curso com ele recentemente, e o professor Carmona, um dos precursores aí da lei de arbitragem, ele sempre diz, sempre quando ele começa uma aula, um curso, ele fala do método adequado versus método alternativo. A gente falava muito em método alternativo de solução de conflito. E o método alternativo, a expressão, a palavra alternativa, apesar de nem isso significar, mas ela dá essa impressão de ser algo diferente. E o que a gente quer com os métodos adequados não é necessariamente que seja algo diferente, mas sim... Alguém me mandou desligar o microfone, mas eu sou palestrante. Eu acho que eu não vou conseguir desligar aqui, não. Alicia, aqui para mim quem está interferindo é a Elisângela. Então, o professor Carmona, ele sempre fala voltando aqui, o método alternativo, né? E aí ele diz, e eu concordo, que o método alternativo ele remete a uma questão diferente. E o método adequado vem justamente para mostrar que é adequado para determinada demanda jurídica. A conciliação vai ser adequada para um procedimento, a mediação para algum outro, a arbitragem ainda para outro, o dispute board, e por aí vai. Então, eu sempre gosto de fazer essa introdução do professor Carmona, que eu acho super pertinente. Então, a conciliação é um método adequado de solução de conflito, como ia dizendo, onde geralmente as partes têm uma relação um pouco mais simples, mais básica. Eu costumo dizer que é quando não tem sentimento envolvido entre as partes, como no caso, por exemplo, da mediação, que é um outro método adequado, um outro procedimento. E onde essas partes, com essa relação mais simples, geralmente, elas escolhem um terceiro para facilitar a solução dessa demanda que elas têm, desse conflito jurídico. Então, ela veio aí fortemente com o CPC de 2015, mas até a Laís, quando apresentou o doutor Rafael, falou aí que ele é conciliador desde 2009. Então, assim, a gente sabe que a conciliação ela já existe há muito tempo, é praticada há muito tempo, mas no CPC de 2015 ela trouxe ali para a esfera judicial, a audiência judicial de conciliação, onde a gente muitas vezes escuta a famosa frase, tem acordo? E se não tem, muitas vezes se encerra por aí, né? E o processo vai lá para instrução e julgamento e tudo mais. Então, ela veio para poupar o tempo das partes envolvidas e proporcionar soluções mais robustas. Eu também digo que a conciliação ela resolve o problema, não só a conciliação, os métodos adequados no geral, mas hoje o tema aqui é a conciliação, ele resolve no âmago da situação.
né? Então, a gente não sai simplesmente como nós saímos do judiciário, um documento, uma sentença, uma decisão, mas que muitas vezes não resolve o nosso problema. Não é realmente o que a gente esperava, o que nós gostaríamos. E a conciliação, como os outros métodos, pode proporcionar para as partes, para os advogados envolvidos, essa resolução robusta no âmago da situação. Então, eu acho que, em relação à introdução, é isso. E eu passo a palavra para o doutor Rafael, que depois vai voltar para mim, para falar um pouquinho sobre o que a gente leva para a conciliação, quais são os casos. Com você, Rafael. Boa noite, obrigado, doutora Amanda. Boa noite a todos os nossos espectadores, em especial ao seu João e à senhora Laís, a minha colega Amanda também, é claro. Explicado muito bem por ela qual é a natureza da conciliação como um método adequado de solução de conflitos, né? É um método autocompositivo, pelo qual o conciliador terceiro imparcial, ele auxilia as partes na busca de uma solução amigável para um conflito que esteja, né, sendo negociado naquele momento. Basicamente falando, qualquer tipo de conflito civil pode ser resolvido por meio da conciliação, ok? Inclusive, e em especial também aqueles onde não há um interesse financeiro específico envolvido, como, por exemplo, conciliações familiares, conciliações empresariais internas, conciliações entre setores de uma empresa, entre funcionários, quando existe uma dificuldade de convivência ou de atuação dentro de uma empresa, a conciliação é um excelente método para ser resolvido esse conflito. Ficaria mais fácil eu explicar para vocês o que não pode ser resolvido por conciliação, que basicamente são o direito penal, né, em casos em que existe a violência. Ultimamente tem sido utilizado um pouco a conciliação entre o ofensor e o ofendido, em alguns crimes de menor potencial de violência ali, mas esse não é o foco da nossa apresentação de hoje. Eu preferi separar, para explicar para vocês, em 4 grandes classes básicas de conflitos, para explicar como a conciliação é aplicável a cada um deles. O primeiro e mais amplo são os casos de direitos patrimoniais disponíveis, né? Todos eles podem ser resolvidos por conciliação, e a grande beleza disso é que, obtido um acordo por meio da conciliação, esse acordo ele tem força vinculante sobre o juiz ou sobre o árbitro. A homologação desse acordo, quando determinada pelas partes, ela é forçosa. O juiz ou o árbitro não tem poder de rediscutir esse mérito, não tem o poder de optar por não homologar o acordo, independente do conteúdo que tenha sido acordado, ok? A segunda classe temos os direitos patrimoniais indisponíveis, mas que também são objetos passíveis de conciliação. Por exemplo, pensão alimentícia, guarda de menores, direito de visita, inclusive direitos trabalhistas também podem ser objetos de conciliação. O que acontece nessa classe? Sobre os direitos cíveis indisponíveis, ocorre que eles necessitam de uma concordância, de um controle de legalidade exercido pelo Ministério Público ou pelo juiz/árbitro, onde ele vai verificar ali se esse acordo proposto pelas partes, ele preserva os melhores interesses do menor ou então do trabalhador. Ele vai verificar então se não existe nenhum vício nesse acordo, ok? Essa é a segunda classe das situações que podem ser levadas à arbitragem. Desculpa, pessoal, a conciliação. Existem também situações envolvendo o poder público. Essa é uma situação um pouco mais delicada, é um enfoque novo que começou ali com o CPC de 2015, a possibilidade do poder público conciliar algumas demandas. Ocorre que são muito poucos os casos, muito pequenos os casos onde há a possibilidade do agente, né, geralmente a AGU, fazer essa conciliação. Ela necessita que exista um ato normativo específico determinando que aquele tipo de situação vai poder ser resolvido por meio de conciliação. Por exemplo, existe uma portaria de 2000, a portaria 109/07 da AGU, que ela permite a transação por meio de conciliação. Ela autoriza que o procurador transacione em casos onde for verificado a prima facie e for também assumido pelo agente causador do dano, e também que pudesse ser verificado através das provas e dos documentos que instruem a ação, e que inexista
controvérsia quanto à culpabilidade do agente, ok? E a quarta grande classe é aquela classe onde não é possível haver a conciliação, como eu disse, que é geralmente relativa ao direito penal ali, ele não admite qualquer tipo de conciliação, né? Por quê? Porque o bem jurídico tutelado pelo direito penal, ele não é de interesse particular, ele é de interesse público. Geralmente, nas ações públicas incondicionadas, também é impossível que haja qualquer tipo de conciliação, ok? Expliquei para vocês bem sucintamente o que é passível de conciliação. Agora eu vou passar a palavra, vou devolver a palavra para minha colega Amanda, para ela passar para vocês um esboço sobre quais são as características que se espera de um bom conciliador para que essa conciliação tenha um efeito positivo na vida dos conflitantes, então, né? Doutora Amanda, por favor. Isso mesmo, Rafael. Voltei aqui, estava olhando até enquanto você justamente falava, né, até dessa questão do direito indisponível, a Alice, acho que colocou, né, que é conciliadora, mediadora do juizado especial criminal, ali de Itajaí, né, mas tem interesse em conhecer a aplicação disso em outras áreas, que na verdade são as áreas que nós atuamos, né, basicamente, é o que o Dr. Rafael colocou perfeitamente. Hoje a gente realmente trabalha com cível, né, com direito disponível, trabalhamos muito, né, temos muitas situações, praticamente todas, somente ali no cível, no imobiliário, no consumidor, né, então eu acho que a gente vai poder, de repente, te passar alguns exemplos, Alicia, para trocar umas figurinhas nesse sentido. Fique aqui conosco. Então, como o Dr. Rafael estava falando, sobre algumas características do conciliador, que muitas vezes elas até podem se confundir com algumas características do mediador, mas a gente tem ali também algumas mudanças, porque na conciliação, o conciliador ele vai ter uma posição mais ativa, né? Então, quem está aqui assistindo hoje essa palestra e atua como a Alicia, né, seja na esfera criminal, civil, extrajudicial, judicial, sabe que o conciliador ele tem uma posição mais ativa, né? Ele muitas vezes vai sugerir algumas soluções, ele vai facilitar o diálogo de uma forma, às vezes, se envolvendo realmente com a questão envolvida, né? Porém, ele precisa muito prezar pela neutralidade, né? Pela imparcialidade quanto à situação, né? Ele não pode ali tomar um partido quanto a A, ou B, ou C, né? Em relação à situação, porque ele não faz parte do problema, ele é um terceiro. Então, eu trouxe aqui algumas características, até muitas delas o CNJ estava olhando hoje até alguns artigos aí sobre conciliação também, para ver, para a gente sempre se inteirar, né, ver o que está falando no momento, quais são os artigos que estão sendo publicados aí sobre o tema, e eu vi uma lista do CNJ bem interessante, que eu trouxe até aqui para vocês, sobre as características do conciliador. Então, o conciliador ele precisa ser uma pessoa empática, ele precisa ter empatia, ele precisa entender, se colocar no lugar do outro e entender que cada pessoa, por mais óbvio que seja, é uma pessoa, né? Que cada pessoa tem o seu modelo de mundo, e o seu modo de agir e o seu modo de pensar. Então, muitas vezes, quando ele vai estar diante de uma situação de imobiliária, vamos falar aqui do imobiliário, a minha área de atuação, a área de atuação ali do Rafael também na Conciliar, estamos diante de uma locação, né? Numa conciliação de um caso de locação, dando um exemplo aqui bem simples. Ele precisa entender que o locador tem um modo de agir e de pensar dele, e o locatário dele, e as suas verdades. Então, a empatia é requisito imprescindível para um conciliador, para um bom conciliador, né? Eu diria. Ele precisa também, pessoal, promover a confidencialidade. Na verdade, se vocês já acompanham, né, as câmaras, o trabalho, a atuação das câmaras privadas, um dos preceitos, um dos princípios básicos da câmara privada é o sigilo. E uma das vantagens também de você levar um caso a uma câmara privada é o sigilo. Tudo o que acontece aí é totalmente sigiloso, diferentemente, às vezes, da justiça, que nós só vamos ter nos casos de segredo de justiça. Fora isso, é público, né? Então, na câmara privada é sigilo, e o conciliador é sigiloso, né? Perdão. E o conciliador, ele precisa promover a confidencialidade. O conciliador, apesar de ser uma pessoa muitas vezes falante, como eu mesma me considero quanto conciliadora, uma pessoa bem falante, mas
tagarela, como diria minha mãe, a gente precisa promover ali a confidencialidade, porque a gente não pode sair e comentar com o secretário, com o vizinho, com o parente, não pode, né? É confidencial. As partes estão depositando essa confiança no conciliador e na Câmara, né? E também o conciliador, ele tenta, ao menos, agir com a mínima formalidade possível. É isso que eu tentei trazer para a palestra hoje também, apesar de algumas palavras, como eu e Rafael vimos conversando antes da nossa reunião aí de alinhamento, algumas palavras nós não conseguimos substituir, né? Mas é importante que nós não tenhamos formalidade quando estamos ali, quando estamos na função de conciliador. Muitas vezes estamos atendendo uma parte que não veio acompanhada do seu advogado em alguma audiência de conciliação. Então, a gente precisa fazer ela entender. Então, com muita formalidade, com muito juridiquês, né, que a gente diz, nós não vamos conseguir fazer com que a parte nos entenda e confie nesse conciliador, nesse profissional, né? É importante também que o conciliador ele evite a imposição de autoridade. E isso eu vejo, assim, que não só no conciliador, né, pessoal? Acho que vocês convêm comigo que, na verdade, acho que seria importante esse requisito para toda e qualquer função, né? Quando a gente vem com esse ar de impor autoridade, até o magistrado, quando acaba, né? Claro, existe uma hierarquia, existe um respeito, mas querendo ou não, afasta as partes, né? Essa autoridade, ela é conquistada, o conciliador, ele conquista ela, na sua forma de falar, na sua expressão, seja ela corporal, facial, enfim, ele conquista as partes, sem impor uma autoridade, né? Ele também demonstra interesse, também é um requisito do conciliador, ele precisa demonstrar interesse, né? Parece um pouco óbvio, mas o conciliador não vai estar ali falando no celular, mexendo, fazendo outra coisa, enquanto ele está ali, numa sessão de conciliação. Aliás, a gente diz sessão quando é mediação, né? A gente, na Câmara, pelo menos na CCC, nós costumamos tratar conciliação como audiência mesmo. Mas, enfim, na sessão, na audiência de conciliação, ele precisa demonstrar interesse, demonstrar estar ali no momento presente, diante da situação das partes. Ouvir mais, outro requisito, né, que tem total, que está ali bem alinhado com a questão do demonstrar interesse, o conciliador precisa ouvir muito mais do que falar, né? A gente brinca que o mediador muitas vezes nem fala, ou fala, mas fala menos. O conciliador pode ser que fale um pouco mais, mas ele precisa ouvir as partes. E, gente, acredito que vocês concordem comigo. As pessoas hoje estão com escassez de serem ouvidas, né? Elas vão para uma audiência de conciliação, para uma sessão, para muitas vezes serem ouvidas, né? Ninguém ouviu elas em nenhum momento. A outra parte que está ali conflitando não ouviu, não quer ouvir, não quer resolver. Então, elas precisam ser ouvidas. Então, muitas vezes, o fato dela ser ouvida vai ocasionar ali, vai dar um impulso que precisa para o acordo, para a conciliação resultar em uma composição. E, por último, antes de ler ali os comentários do pessoal já sobre esse tema, sobre essa parte aqui das características, eu acredito que o conciliador ele precisa ser paciente e tolerante. Eu dou até uma risada, né? Porque é quase uma brincadeira, né? A gente dizer que a gente precisa ser paciente e tolerante num mundo hoje corrido de estímulos, mas sim, o conciliador, ao menos no momento ali da conciliação, da audiência, da sessão, ele precisa praticar a tolerância e a paciência. Porque, sim, nós vamos estar diante de pessoas dos mais diversos tipos, eu costumo dizer, né? Então, elas vão estar ali, muitas vezes, alteradas, às vezes agressivas verbalmente, não só verbalmente, a gente vê de tudo, né? Várias situações. E aí o conciliador ele precisa ser aquela pessoa que vai apaziguar e não que vai botar lenha na fogueira. Porque para isso as partes já têm o conflito, né? Elas já fazem isso entre elas. O conciliador precisa ser aquele objeto de paz. O mundo está pegando, eu digo assim, a casa está pegando fogo, o mundo está caindo, mas as partes estão ali diante daquele conciliador que expressa, demonstra com todas essas características ali, demonstra interesse, tem empatia, está ouvindo, enfim, não tem formalidade, que expressa essa paz que elas precisam para muitas vezes se colocarem no centro, voltar para o centro, para o eixo ali dos seus pensamentos, e aí sim achar muitas vezes uma solução para a demanda. A minha Siri aqui do celular falando. Achar uma solução para a demanda. Então, sobre as características do conciliador,
Acho que era mais ou menos isso. A gente tem aqui alguns comentários, eu já vou aproveitar o gancho aqui, se o Então, João me Amanda, permite. as Uhum. perguntas já estão chegando, realmente o diálogo é importante. Parabéns pelas apresentações iniciais até agora, o Rafael também. Então, já vou passando uma pergunta aqui, um esclarecimento feito pelo Gervásio para o Rafael, que ele diz, então, que as controvérsias e conflitos envolvendo o poder público não cabe à conciliação, vai direto para a mediação. Gostaria que o Rafael esclarecesse, mas a Amanda também pode fazer intervenção. Ok? Deixa com o Obrigado. Rafael. Assim, a princípio, as regras que se aplicam aos conflitos envolvendo a administração pública, se eles podem ser conciliados ou mediados, são as mesmas regras, ok? Como eu disse ali, para que o representante do Estado, então, na pessoa do procurador, tenha autonomia para transacionar sobre o objeto que esteja sendo tratado, ele precisa que exista um ato normativo, pelo princípio da legalidade, ele precisa que exista um ato normativo prévio autorizando ele a transacionar esse bem, esse direito que normalmente não se enquadra, não como é que eu posso explicar? Geralmente, as possibilidades de conciliação ou mediação envolvendo a administração pública, o mais praticado é quando envolve uma questão que não é... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra, pessoal, desculpa. Um acordo coletivo, por exemplo, quando existem remunerações vencidas de uma classe inteira, é possibilitada ali a mediação e a conciliação, porque ali seria, então, o interesse do Estado resolver essa celeuma, né? Será que eu respondi a sua pergunta? Perfeitamente, Rafael, acho que é isso Ok. aí. Vou esperar o Gervásio responder. E só complementando, não tem nenhum óbice, né, Gervásio, de ir realmente para a conciliação antes, ou ir direto para a mediação. Não existe a regra, como o Rafael colocou, né? Inclusive, aqui na nossa cidade, nos contratos de PPP, especificamente, que é as parcerias público-privadas, falando de administração pública, a gente encontra cláusula, né? A gente diz a cláusula arbitral, mas cláusula, inclusive, de eleição ali, de instituição de arbitragem, né? No lugar da cláusula de eleição de foro, mas que prevê primeiro o procedimento de conciliação, depois, quem sabe, mediação e ainda a arbitragem. Então, também tem essa situação dos contratos, né? Essa é a Cláusulas cláusula escalonadas, escalonada, né? né? Isso. As cláusulas escalonadas, exatamente. Perfeito. É isso aí. Então, Amanda, uma pergunta também vindo de Feira de Santana, da Bahia, de Olindo Zoccatelli. Está falando que, então, na conciliação pode envolver valores. Sim, Amanda Com podia certeza. responder. São os casos que mais acontecem, os envolvendo valores, né? Direito patrimonial disponível, os que versem realmente sobre dinheiro, né? Sobre valores. Plenamente possível, é isso aí. Então, pode continuar mais uma rodada de explanação, depois voltamos para mais algumas perguntas. Laís, pode acompanhar alguma para fazer também? Obrigado. Então, agora acho que eu volto para o Rafael, né? Minha palavra agora? Ok. Foi explicado muito bem pela minha colega Amanda quais são as qualidades que se espera de um conciliador, né? Agora é cabível, então, que eu explique para vocês. Essa é a paixão de todo mundo que gosta de conciliação. Vamos falar das vantagens da conciliação. Por que optar pela conciliação? A primeira, e que eu acredito que seja o que vem à mente de todos, seria a celeridade, né? Todo mundo sabe que você esperar o deslinde de um processo judicial pode demorar muitos anos. Você acaba aguardando anos por uma sentença de primeiro grau que dificilmente vai ser a solução definitiva para o seu problema, porque no processo arbitral, ainda que não seja o nosso assunto do momento, é um pouco menos, porque o processo arbitral ele tem aquela duração legal pré-determinada, não existe recurso para a sentença, mas na grande maioria o processo judicial não tem um prazo limite de duração, ou seja, você entra numa demanda, independente da complexidade que ela tenha, pode ser uma coisa mais simples do mundo, uma ação de desocupação por inadimplência de aluguel, você não sabe se vai demorar 3, 4 anos. Eu como advogado, eu tenho uma ação de aluguel,
que ela já dura 2 anos e meio em segundo grau. Ou seja, não existe solução para isso. A solução já não, tardou e falhou. Ao contrário da conciliação. Se você tem sucesso na tratativa conciliatória, você nem passa pela instrução processual. Você já resolve de plano, já de início, você já resolve o teu problema. Muitas vezes, o credor ele acaba tendo que abrir mão de um pouco do valor que ele teria a receber, mas se ele for contabilizar o tempo de espera que ele levaria para receber o valor integral que ele pretendia, acaba que é muito em conta você resolver pela conciliação, pelo princípio da celeridade. Segunda vantagem da conciliação, então, como eu tinha dito, é a economia. Principalmente, eu trabalho bastante com direito imobiliário e quase todas as conciliações estão gerando em torno da posse e propriedade de um bem, né? Geralmente, ou um locador que quer reaver a posse do seu imóvel, porque depende dele, ele financeiramente, do valor recebido em locação, ou de um vendedor que não está recebendo as parcelas de pagamento do contrato de compra e venda e também precisa do seu imóvel para ou fazer uso pessoal dele ou para renegociar ele e poder revender. E aí, quando você concilia, essa economia ela é muito grande, porque como é que a gente faz essa conta? Eu faço essa conta quando eu vou conversar com as partes que estão conciliando ou na minha atividade de advogado, eu penso assim, tá, você vai abrir mão ali de 20% do que você teria a receber, mas quanto você vai deixar de ganhar com um processo durante 2 anos, por exemplo, 3 anos sobre o teu imóvel? Quanto isso vai lhe custar de lucros cessantes, vamos dizer assim? Que nem sempre são indenizáveis, né? Porque muita gente não é solvente, então você acaba na conciliação mesmo que você tenha que abrir mão de alguma coisa, geralmente você acaba saindo no lucro financeiro mesmo. Existe um fator econômico financeiro que é interessante na conciliação. Agora, uma das minhas partes preferidas da conciliação são as soluções adaptativas e flexíveis. O que acontece? Principalmente nas conciliações extrajudiciais, porque a gente acaba tendo, eu não digo uma liberdade maior, eu digo mais tempo e uma maior possibilidade de dedicação do conciliador para o caso específico, porque no Poder Judiciário é até um pouco impraticável, mesmo nos núcleos, que o conciliador ali, não que ele não vai prestar atenção no teu caso, mas ele vai prestar atenção no teu caso enquanto você está ali na audiência, como a Amanda falou. O conciliador ele entra na audiência e ele vai prestar 100% de atenção nas partes que estão ali conciliando. Diferente da conciliação extrajudicial, que existe todo um envolvimento também fora da audiência, uma preparação do conciliador diferenciada para poder buscar soluções que muitas vezes não são possíveis por exemplo, uma sentença heterocompositiva, uma decisão judicial ou uma decisão arbitral, ela sempre busca restabelecer o status quo da relação. Talvez ali uma indenização, talvez algo do gênero, mas o que ela busca é resolver financeiramente todos os tipos de problemas que são colocados a julgamento, diferente da conciliação, onde você pode achar uma solução para um problema financeiro que não necessariamente envolva uma prestação pecuniária. Depois eu vou falar um pouco de novo disso. Eu e a Amanda combinamos de, no final dessa palestra, a gente citar alguns cases que a gente tem que são legais e que valem a pena fazer essa citação. Eu vou voltar aqui nessa solução para mostrar para vocês no que eu me refiro quando eu me refiro ao que eu estou me referindo quando eu digo sobre as soluções adaptativas. Outra qualidade muito boa da conciliação e que eu também gosto muito é a pacificação das relações. Essa pacificação ela é um pouco mais forte na mediação, mas na conciliação, dependendo das técnicas e dependendo também muito do assunto que está sendo tratado ali, ela é muito produtiva. Por quê? Quando as partes elas participam da busca por essa solução do conflito que elas têm, isso cria dentro delas uma cultura de pacificação. Quando existe uma relação continuada após essa conciliação, por exemplo, uma conciliação sobre conflito familiar ali, ou como eu disse antes, interempresas, desde um B2B que fala business to business, né? 2 empresas, um fornecedor e uma empresa consumidora ali, eles conseguem melhorar a relação contratual deles muitas vezes, porque o conflito vem como um degrau da escada para melhorar a situação deles. A solução de um pequeno conflito, um probleminha de fornecimento que ocasionou um conflito que está sendo levado à conciliação, o fato deles participarem da audiência de conciliação, existir essa escuta, muitas vezes, como a Amanda falou, a pessoa ela precisa ser escutada,
ela quer expor a verdade dela, isso é muito importante, isso faz com que ela se sinta melhor e também facilita para ela escutar a verdade do próximo depois que ela disse a verdade dela. Quando ela se sente ouvida, ela se sente mais confortável em escutar também, e isso acaba levando uma melhora na relação pós-conflito. Não é só a solução daquele conflito no momento, é uma melhora na relação entre tanto os familiares, entre os empregados de uma empresa que estão com problema de convivência, como qualquer outro tipo de problema que tenha sido levado à conciliação. Outro benefício muito legal da conciliação é a flexibilidade. A flexibilidade também ocorre um pouco mais nas conciliações extrajudiciais. Pela questão da infraestrutura que eu citei antes, é difícil a conciliação judicial ofertar tantas coisas assim flexíveis para os seus jurisdicionados, pela questão de tempo, infraestrutura, carga de trabalho e tudo mais. Nas conciliações extrajudiciais fica um pouco mais fácil. Você pode adaptar a audiência de conciliação de um jeito que melhor ela se encaixe no problema que você precisa resolver. Ela não tem um modelo pré-estabelecido que você vai seguir essas etapas aqui e tal. Na conciliação, você consegue, antes de conciliar o problema, você concilia como vai ser feita a conciliação para conciliar o problema. Ficou complexo assim, mas é assim mesmo, é bem legal. Você tem toda uma liberdade, não existe uma limitação, claro, né, desde que respeitados ali os bons costumes, a legalidade, os vícios do negócio jurídico, as possibilidades, o leque de possibilidades, tanto da forma como a audiência vai ser realizada, como das soluções que você vai encontrar para o teu problema, a única limitação que tem é a criatividade e a capacidade das partes, tá? E também, por fim, a previsibilidade, né? Por mais que você vai entrar com uma demanda, você vai lá, naturalmente vai se consultar com o seu advogado, ele, pela experiência jurídica que ele tem, ele sabe mais ou menos o que vai acontecer. Ele sabe quais são as 3 possibilidades principais de resolução desse problema, para qual lado que o processo vai seguir, mas ele não pode te dar 100% de certeza que o resultado vai ser X vezes 2, por exemplo. Ao contrário de por quê? Porque você está colocando o seu problema para uma outra pessoa resolver, né? Uma decisão heterocompositiva, como a gente chama nos MASCs. É uma cabeça de uma outra pessoa que vai resolver, uma pessoa que não está necessariamente envolvida no problema, que não conhece as particularidades da vida das pessoas envolvidas no problema, como as pessoas conhecem as suas particularidades, as suas capacidades, as suas disposições, e essa previsibilidade se encaixa nesse sentido de que, quando você concilia, você sabe exatamente qual é a solução que você pode, que você consegue, e você coloca isso em prática, e isso acaba com que o quê? Que os resultados obtidos através de acordos de conciliações têm uma taxa de adimplemento espontâneo muito superior ao adimplemento espontâneo de uma sentença judicial, de uma sentença arbitral, que, vamos falar a verdade, quase não existe. O adimplemento espontâneo de uma sentença heterocompositiva é quase nulo. Eu acredito que 90% acaba na execução, né? Por quê? Porque quando você é julgado por outra pessoa, quem ganha acha que ganhou pouco e quem perde acha que perdeu demais. Diferente de quando você e a outra parte chegam num comum acordo e, pode não ser a solução a melhor possível, mas, poxa, eu participei da criação dessa solução. Eu me comprometi, eu estava lá na audiência, eu negociei. Então, isso acaba que gera na pessoa que participa da conciliação uma paz maior em cumprir aquilo ali, mesmo que ele acabe saindo com obrigações de prestação financeira, que ele seja... A gente não chama de perdedor, né? Porque não existe um perdedor e um ganhador na conciliação. É um ganha-ganha, perde-perde. Por mais que ele seja a parte que tem que pagar, que vai ter que despender dinheiro, por exemplo, ou vai ter que uma obrigação de fazer qualquer em decorrência desse acordo, porque ele participou da construção disso, ele se sente muito melhor cumprindo o acordo que ele ajudou a criar, né? A princípio, eu acho que essas são as grandes qualidades. Existem muitas outras pequenas qualidades da conciliação, mas eu acredito que as grandes qualidades são essas, os grandes tópicos, né? Doutora Amanda, por favor, complemente o meu comentário. E complementando esse teu último comentário, mas você já falou também, só para reiterar, na verdade, né? E justamente por que a parte acaba cumprindo, por que nós temos esses números de adimplementos, né? Nos casos de conciliação, muitas vezes diferente dos casos lá com a sentença judicial, porque a parte foi ouvida, porque a parte foi acolhida, né? Porque houve toda essa sucessão
do que nós falamos há pouco, né? Desde as qualidades que o conciliador exerceu até as vantagens que você acabou de falar. Acho que é bem... Olha, eu não vejo quem não compra o procedimento da nossa ideia, né? O procedimento de conciliação com esse monte de vantagens que você trouxe aqui agora, né? Eu acho que realmente, assim, é como você disse no início, é mais fácil entender o que eu não posso levar. Eu atendo muito advogado que me diz, mas o que eu posso levar para conciliação? Quase tudo, né? Quase tudo. Vamos tentar poupar tempo. Tempo é dinheiro, né? Vamos tentar poupar tempo do advogado, da parte, como você colocou. Às vezes deixa de ganhar menos aqui, ganha mais ali. Tem tempo para atuar em outras demandas, porque essa terminou antes, né? Precocemente. E acaba que muitas vezes até diminui os honorários, né? Por mais que o trabalho do advogado não seja mais simplificado, demanda menos tempo de trabalho para ele, ele consegue se dedicar a mais processos diferentes, né? E por que também ele não pode cobrar o mesmo valor de honorários também, né? Falando aqui do advogado, ele atuante. Porque ele resolveu em menos tempo. É o que geralmente acontece também, né? Pois é. Ele resolveu em menos tempo. A pessoa que procura, ele está procurando para resolver o problema. Ele não sabe, a parte não sabe como é o melhor, né? Qual é o melhor método para resolver a situação. Nós aprendemos, né, desde das faculdades de direito, dos cursos, da cultura, enfim, que se resolve entrando com ação judicial, ok? Né? Esse era o normal, né? Vamos dizer. Mas a gente tem o novo normal, né? Que justamente vem trazer essa situação de que não é a única forma. E aí cabe ao advogado ali, né, orientar a parte, como você muito bem colocou, ok? E porque muitas vezes ele não pode cobrar o mesmo valor de honorários, né? Se ele resolveu mais rápido, se ele resolveu de forma muito mais eficaz, como você acabou de falar, né, como a gente resolve a situação, como eu disse, né, no âmago, eu gosto sempre de usar essa expressão, ali no centro do problema, ele resolveu mais rápido, né? A situação aconteceu, o resultado final aconteceu muito mais rápido. Né? Talvez muito mais eficaz. E é o que o cliente espera, né? Que o problema dele seja resolvido rápido. Ele só quer isso rápido, só quer a solução rápida. Amanda e Rafael, nós estamos aí num período de aceleração de tecnologia e digital, né? Então, a própria FECEMA tem se utilizado dessa ferramenta de aproximação digital, fazendo seminários, palestras, e agora a jornada de diálogo com os MASCs. Eu gostaria que vocês falassem um pouco como que as câmaras elas estão utilizando a tecnologias e como os usuários eles estão verificando essa questão, se tem acessibilidade, se tem facilidade. Poderia comentar um pouco? Porque isso encurta a distância, né? Com tempo, certeza. movimento, tem economia também junto. Com certeza. Casa com a ideia, né, dos métodos adequados. A tecnologia vem justamente tornar ali... alinhar, exatamente, facilitar. Ela está totalmente alinhada com os métodos adequados. Como falar de métodos adequados, né, de soluções, como o Rafael colocou, adaptáveis, flexíveis, e não falar de tecnologia. Né? Então, a CCSC, que eu posso falar da Câmara que temos aqui na sede de Timbó, nós temos hoje, dispomos do sistema, a gente chama de sistema online, né? Então, nós temos a plataforma digital, nosso sítio eletrônico, depois eu vou digitar aqui quando eu passar a palavra para o Rafael. Então, a gente tem ali a plataforma digital, que é da Adam, que está, né, patrocinando, inclusive, os diálogos aqui com o MASCs, que a pessoa pode ali enviar o seu caso, né? Então, ela consegue ali facilmente, o passo a passo, inclusive, nós temos ali no site descrito para ela enviar a situação. Muitas vezes ela vai ter, talvez, dúvidas, né, de como fazer ou como preencher corretamente, mas nós temos ali os canais disponíveis, e-mail, WhatsApp, enfim, o telefone que ela entra em contato, mas é bem autoexplicativo também. E aí a pessoa envia ali, como até na apresentação o seu João ou a Laís, agora não me recordo, colocou, né? Na apresentação da CCSC, ela consegue calcular as custas, inclusive, né? Então ela já sabe mais ou menos quanto ela vai gastar com esse procedimento de conciliação, né? Até para ponderar ali a decisão dela, né? Que método ela vai utilizar, e consegue enviar e também depois fazer negociação online pela essa plataforma digital. A partir do momento que a Câmara aceita, muitas vezes contata a outra parte, né? E vai partindo ali para uma negociação, ela consegue fazer via chat, ela consegue fazer via WhatsApp, quando necessário, né? Quando possível também, consegue fazer audiência online, né? Como nós estamos aqui hoje nessa plataforma digital, nós conseguimos fazer a audiência com a pessoa em qualquer lugar do Brasil.
nós tivemos na CCSC, ao longo dos nossos 5 anos, somos muito mais novas, né, do que a Conciliar ali do Rafael, a gente teve já procedimento, inclusive, em que uma das partes estava em outro país, né? É muito comum. Então, a outra parte foi morar na Austrália, foi morar nos Estados Unidos. E a gente consegue hoje, né, atrelado à tecnologia, atender, fazer o acordo. Hoje nós temos assinatura digital, assinatura eletrônica, né, que é reconhecida pela medida provisória, né? Eu não vou saber número, gente, eu não lembro o número da medida provisória que nós temos aí, que reconhece a assinatura eletrônica como válida, né? Não só aquela com certificado digital, mas também ali a assinatura eletrônica pelas plataformas oficiais. Então, a gente consegue inclusive, trazer um título executivo ali numa conciliação, por exemplo, extrajudicial, né, com assinatura eletrônica. Então, nós expomos dessa tecnologia, tenho certeza que a Conciliar também, que, como o seu João falou, encurta ali, faz o processo se tornar mais célere, né? A gente consegue negociar ali, ninguém precisa estar presencialmente, né? A pandemia, inclusive, trouxe isso também. Então, é muito tranquilo nesse sentido. Rafael. A pandemia nos obrigou, né? Antes a gente disponibilizava a possibilidade de reuniões online, a gente disponibilizava essa possibilidade aos usuários para que eles não precisassem necessariamente se deslocar até Conciliar. Ocorre que com a pandemia essa acabou sendo a única possibilidade, né? A gente até agora, com o relaxamento das medidas, com a questão da vacinação, a gente está abrindo a possibilidade novamente para reuniões presenciais. Tem pessoas que gostam e que preferem essa reunião presencial. Eu confesso para você que eu acho que eu percebo mais frutífera a reunião presencial. Ela é um pouco mais difícil de ocorrer, né? Ela depende de muitos outros fatores, presença, disponibilidade e tudo mais, que a audiência online ela não necessita. A possibilidade de você realizar audiência online é infinita, como a doutora falou. A gente também tem casos em que as pessoas estão em outro lugar do planeta fazendo. A gente já teve um processo que nenhuma das duas pessoas estava aqui. Tinha pessoa no Nordeste, outra pessoa na Europa, outra pessoa no Sul do Brasil, e é válido e é possível. A gente até usa o próprio Zoom também tem um sistema de gravação, né? A gente não grava toda a audiência quando tem meio que nos mesmos padrões do Poder Judiciário. A gente faz a audiência sem gravar. Se obtivermos acordo, então aí a gente grava a audiência para poder comprovar que houve aquele acordo. Aí é feita a minuta de acordo, enviada para as partes, elas devolvem essa minuta assinada, e é tudo certo, é tudo ok. Até hoje a gente não teve nenhum problema quanto a essa questão digital, assim, sei lá, falsificação de documentos, essas coisas a gente não teve. A Conciliar, para receber os procedimentos, a Conciliar recebe os procedimentos através do sistema online, que também nosso também é o ADA. Eu acho que quase todas as entidades filiadas à FECEMA se utilizam do ADA. Ele é um programa muito bom, ele é bem similar ao programa utilizado ao EPROC, ao ESAG, as funcionalidades ali, ele tem um layout um pouquinho diferente, mas as funcionalidades são muito parecidas, o que facilita bastante para os advogados também, né? Eles conseguem se adaptar fácil, a gente também oferece os canais de atendimento ali. Se ficar muito complicado, se a parte não tiver ali a infraestrutura necessária para fazer esse peticionamento online pela plataforma, a gente também recebe por e-mail essa petição inicial, vamos dizer assim, né, o PROMEAR, que a gente chama o Protocolo para Mediação e Arbitragem, que seria a solicitação de instauração de procedimento. As comunicações processuais, elas podem ser feitas por e-mail, por WhatsApp, por Telegram, ou se as partes quiserem eleger um novo método ali, um novo dispositivo, um novo aplicativo, desde que ele ofereça segurança, né, de confiabilidade ali e tal, criptografia e tudo mais, que ainda mais agora pela Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que tomar muito cuidado com vazamento de informações, essas coisas assim, até porque as câmaras privadas, elas já, muito antes do LGPD, a gente já era compromissado com o sigilo, né? A LGPD não surtiu tanta diferença, mais uma questão de precauções digitais que a gente tem que tomar, porque na prática o trabalho desenvolvido ainda é o mesmo, no que se refere ao sigilo e às informações dos procedimentos. Então, eu acredito que a tecnologia veio ajudar e foi potencializada, infelizmente, pela pandemia que a gente passou, né? Está passando, e parece que vai começar a acabar agora, a gente espera, se bem que cada semana chega uma notícia diferente, né? Mas, enfim, a tecnologia veio só para facilitar e possibilitar, então, que haja essas tratativas conciliatórias em
qualquer ocasião, dependendo única e exclusivamente da vontade dos usuários. Obrigado, Rafael e Amanda. Então, a Rose também, que está participando, ela está contribuindo com essa pergunta, né? Esse momento do diálogo, ela está trazendo a contribuição, dizendo que podemos levar todas as técnicas e ferramentas, e a melhor coisa atualmente, na minha opinião, é atuarmos na advocacia extrajudicial. Tudo será mais célere e bem mais confortável a todos. Quiserem complementar com algumas informações também. Nós temos também a resposta do Gervásio aqui, que ele agradeceu pelos esclarecimentos, e ele tem uma questão, né? Um caso comum envolvendo o poder público e uma pessoa física em um acidente de trânsito, quando não há vítima, pode ser resolvido por conciliação, seria um caso típico de conciliação, desde que o representante público esteja autorizado por ato a resolver aquele conflito. Ele perguntou se ele estaria certo nessa colocação. Não sei qual dos doutores pode responder. Bom, do que responder, doutor? Queres fazer o gancho com o que tu estavas falando em relação ao ato normativo? Sim, conforme o senhor Gervásio falou, se ele tiver autorizado previamente, se existir ali uma determinação legal que autorize ele a compor nesse assunto, não existe outro impedimento nenhum. Até porque, claro, que a gente tem que observar cada caso em concreto, né? Não ficou muito claro para mim o que seria, por exemplo, o poder público tem culpabilidade na relação desse acidente, um acidente de trânsito, né? Pelo que eu entendi, é isso. Essa situação poderia também ser mais resolvida entre as partes, né? Por exemplo, seria mais prático na conciliação. Eu acredito que o caso que ele tentou expor seria uma questão onde só não existisse outra parte envolvida. Sei lá, um defeito na via, por exemplo. Quando não tem vítima, talvez quando não tem defeito na via que pudesse gerar um dever de indenização por parte do Estado ali, alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que seja isso, né? Sim. Daí, sim, se existir ali o ato normativo autorizando a composição em assuntos relativos a acidente de trânsito, onde seja inequívoca a responsabilidade do ente estatal, então, ok, é possível. E também quando não tem vítima, só danos materiais, é possível também fazer um acordo entre as partes, né? Uma conciliação, Sim, que é um caminho mais rápido. É isso que ele falou que é isso mesmo que ele queria dizer. E também o Walter, de São Paulo, ele falou assim, boa noite, poderia me explicar sobre os benefícios da ESG na conciliação? Doutora, essa eu vou passar para você, doutora Amanda. Pois é, eu não entendi a pergunta dele. É que não é o tema bem de hoje, mas ESG trata dessa questão do social, do ambiental, ecologia, né? A sustentabilidade na questão das empresas, inclusive a Bolsa de Valores, ela já tem uma classe especial para empresas que tem um selo verde, vamos assim dizer. Então, seria mais nessa questão. Não seria bem o caso de hoje, mas se vocês conhecem... Isso. Sim. Eu acho que para essa questão a gente entra muito no compliance, né? Que se tem muito hoje, que se aborda muito, que os próprios advogados já atuam, já oferecem projetos, né? Para que, assim como da LGPD, né? Para impetrar ali normativas, enfim, para a empresa. Eu confesso que na CCSC nós não tivemos nenhum caso de conciliação nesse sentido, tá? Mas eu acredito que, como qualquer outro tema, né, como nós trouxemos aqui da área civil, enfim, com todas as vantagens que o Rafael colocou, acredito que pode trazer inúmeros benefícios, né? O que a gente encontra muito, né, é que quando a gente fala de conciliação, em que uma das partes é uma empresa privada e outra parte é uma empresa híbrida, pública-privada, uma parte, né? Enfim, a gente encontra uma empresa até privada, mas muito grande, né? Um banco privado, algo nesse sentido, a gente encontra, às vezes, uma certa resistência, né? Em que a parte, realmente, essa outra parte, digamos, maior da relação, ela aceite resolver o caso por conciliação na Câmara. Até existe, às vezes, um setor interno de conciliação, né, que faz esse trabalho de negociação, mas eu, Amanda, né, com a nossa experiência na CCSC,
e eu sinto uma certa resistência. Mas eu acredito que em relação a benefícios, todos se aplicam, todas as vantagens se aplicam de igual forma. Não sei se eu respondi, se alguém quer complementar, Rafael, seu João. Será que ele estava querendo por exemplo, vou dar um exemplo prático, assim, por exemplo, aquela questão da barragem da Vale, que... Sim, Será sim. que era disso que ele Não. estava querendo ter... Houve um tipo de mediação ou arbitragem Houve. relativa a esse caso, né? Se eu não me Eles engano, foi participaram, resolvido não? por mediação, em sede Foi de mediação, né? mediação. Sim. Eu acho que Ok, foi uma mediação entre a associação das pessoas que sofreram o dano, o Ministério Público Ambiental e os representantes da Vale ali, eles debateram quais iam ser as medidas tomadas pela Vale, tanto para evitar novos acidentes, né? É uma questão de governança interna deles ali, quanto para indenizar as vítimas, as famílias e a reestruturar o local. Isso, se eu não me engano, na época teve uma notícia muito legal sobre isso, que a gente abordou bastante sobre a mediação. Eu acho que houve uma mediação nesse sentido. Sim, houve uma mediação. Sim. Acho que um tema interessante, a Amanda abordou no início, sobre a cláusula escalonada, né? Pode ter um caso pode iniciar numa arbitragem para conciliação, na conciliação também não havendo conciliação e para arbitragem. Poderia falar um pouquinho sobre essas fases de um caso, como na prática acontece numa câmara, como o usuário ele pode compreender essa situação? Por exemplo, tem uma cláusula compromissória que prevê arbitragem, mas não é escalonada, mas de ofício o árbitro ele deve perseguir a conciliação. Pode esclarecer um pouco mais? Sim, primeiramente cabe a gente até esclarecer, né? Eu tive uma situação, inclusive, essa semana, mas precisamente ontem, atendendo um advogado, a diferença da cláusula cheia e da vazia, né? Parece claro, mas ainda assim se confunde e as pessoas às vezes não compreendem, né? Não fica evidente. A cláusula cheia é quando nós estamos ali elegendo qual é a instituição, né? Qual é a entidade que nós vamos levar a demanda, o conflito, caso haja necessidade, né? E a cláusula vazia, quando nós instituímos o procedimento, né, como o seu João colocou, poderia ser de forma escalonada, né, mas não escolhemos ali a instituição, né, a gente deixa em aberto a instituição. E aí a gente tem um outro problema também, né, só fazendo um parênteses antes de falar da questão da cláusula escalonada, que muitas vezes depois que o conflito está instaurado. E aí? Como é que eles vão decidir aonde aonde eles vão resolver? Qual Muitas câmara vezes não é simples, né? Oi? Desculpa. a dificuldade deles é escolher qual câmara, né? Porque agora o conflito já existe, né? Seja lá ele qual for. Nesse caso ali, acho que era até uma questão de contrato de prestação de serviço educacional, se não me engano. Então, assim, agora já existe a briga, né? E aí para resolver agora em que instituição que eles vão enviar, né? Mas aí, voltando para a cláusula escalonada, né, que foi ali até o que o seu João levantou, Rafael, por favor, me complemente. Na prática, já o procedimento de arbitragem, na lei de arbitragem, falando aqui da arbitragem, o árbitro, ele primeiro, né, pergunta para as partes, né, ele questiona, ele levanta de novo se não há, né, interesse ali as partes em conciliarem, né? Então, muitas vezes já foi legal, né? Exatamente, determinação legal, então o árbitro ele precisa, né, atuar nessa forma, ele precisa perguntar. Mas quando existe a cláusula ali de conciliação, mediação e arbitragem, as três, né, elegendo ali os três institutos, né, ou só mediação e arbitragem, é muito comum, né, a cláusula híbrida, o que acontece? Então, primeiro, o caso vem realmente, não vai ser tentado os procedimentos de conciliação. Então, vai vir um conciliador, né, às vezes indicado pela Câmara, nesse primeiro momento, depois as partes resolvem se realmente, porque precisa da autonomia delas, assim como na arbitragem, mediação, né? Então, elas precisam concordar com esse conciliador, e ele vai perguntar, ele vai instigar o acordo, vai usar as técnicas de conciliação, ouvir as partes, juntas ou não, muitas vezes, e vai tentar. Aí, não observando, aí também vai muito da cláusula, né? Existem cláusulas que especificam quanto tempo vai durar isso. Então o procedimento nós vamos tentar a conciliação caso haja algum conflito, e o prazo é 1 mês. Se em 1 mês, estou dando um exemplo aqui, se 1 mês não tiver nenhum acordo na conciliação, vai partir para a mediação. Na verdade, mediação e conciliação ali muito às vezes se esbarram, né? Ou vai partir para arbitragem, por exemplo, para ficar mais claro. Então, aí, elas vai direto para a arbitragem, né?
Então, aí, sim, não pode, não pode, eu falo não pode, mas nós não aplicamos, né, na prática, por ética, moral, que o conciliador vai ser o árbitro, mesmo que a pessoa seja, né, ela atue como conciliador e árbitro, muitas vezes. Então, eu tentei a conciliação, não deu certo, então as partes vão eleger outro árbitro, né, outra pessoa, mesmo que eu atue como árbitro, né, na Câmara, né, porque eu já me envolvi ali na conciliação. O árbitro ele tem que ser totalmente independente, imparcial, e eu já me envolvi com a conciliação, no meu exemplo aqui. Então, aí o árbitro vai instaurar o procedimento, isso com base. Aí, se não tiver expresso na cláusula, isso que eu falei, de tempo, nessa cláusula escalonada, quanto tempo vai durar cada procedimento, como vai acontecer, vai pelo regulamento da Câmara, né? Então, a Câmara vai dizer se no seu regulamento como que vai funcionar nesses casos. A gente tem, inclusive, no nosso site, nosso regulamento, vai dizer se vai demorar 2 semanas, 3 semanas, para partir para o instrumento de para método da arbitragem, né? Caso não dê certo a conciliação, nesses casos de cláusula escalonada. Rafael, me complemente, por favor. Não há nada que eu possa complementar. Foi muito completo o seu comentário. Então, acho que sobre as cláusulas, seu João, acho que era mais ou menos isso. Sobre a cláusula escalonada, acho que era isso. Sim, muito bem, Amanda e Luciano. Então, nós já estamos com 21h06. Já podemos, assim, encaminhando para as considerações finais. A Laís pode coordenar essa parte, Laís, as considerações finais, agradecer a Amanda, o Rafael, e depois eu também faço uma intervenção. Obrigado. Sim, eu gostaria de parabenizar os palestrantes, né, pela excelente explanação. Foram muito bem pontuadas todas as colocações e pertinentes, as dúvidas respondidas. O pessoal aí que está no chat também está participando ativo. Muito bom ver que várias pessoas têm esse mesmo sentimento, né, da resolução pela cultura da paz. Então, isso faz a gente que trabalha na área ficar muito feliz. Acredito que posso falar por todos aqui que foi muito enriquecedora essa palestra. Obrigada mais uma vez, doutora Amanda e doutor Rafael. Se quiserem também fazer alguma consideração final, fiquem à vontade. Só gostaria de agradecer a todos, né? Principalmente também a FECEMA por possibilitar esse nosso encontro. É uma iniciativa muito legal da FECEMA, gostei muito. Obrigado, seu João, nosso presidente, né? E obrigado, Laís, obrigado, Amanda. Obrigado pelo pessoal que fez as perguntas, ajuda muito a gente também a explicar. Igual o professor falava no ensino fundamental, né? Pode ser que tenha outro amiguinho com a mesma dúvida que não tenha coragem de perguntar, e aí ajuda a gente a responder a todo mundo. Obrigado a todos. Com certeza, inclusive também a falar o que as pessoas querem realmente ouvir, né? A gente sempre fica nessa aflição se o que a gente vai falar, o que as pessoas realmente esperam ouvir. Então, muito obrigada. Gente, uma honra estar aqui. Eu me esforcei muito para falar. Realmente a minha voz está cada vez pior. Agora eu preciso ficar quietinha um pouco aqui para recompor aqui minha voz. Então, desculpa pela voz novamente. Obrigada a todos que se dispuseram a estar aqui nessa noite, até 9 horas da noite, aqui às 21 horas, conosco, para justamente explanarmos, e não só explanarmos, mas disseminarmos cada vez mais a cultura pacificadora, né, da conciliação. Obrigada imensamente à FECEMA, ao seu João por ter me contatado, Laís por estar aqui também, né, nessa noite. Rafael, foi um prazer fazer essa palestra contigo, muito bom mesmo. Acho que foi bem proveitosa, a gente sempre também tira muitos aprendizados de toda a palestra, toda a live que a gente faz. Então, é isso. Muito obrigada a todos, tá? Até mais, boa noite. Tchau, boa noite. Laís, pode anunciar o próximo encontro? Ao encerrar o encontro de hoje, gostaríamos de convidá-los para a próxima palestra, no dia 10 de novembro, às 20 horas, com o tema Mediação. Será realizado em cooperação e colaboração com a Câmara de Mediação e Arbitragem Sul de Santa Catarina, a CAMAS, com sede em Tubarão, e a Conversátil, Câmara de Mediação e Arbitragem, com sede em Joinville. Contamos com sua participação. Obrigada, João. Obrigado, Laís. Obrigado, Amanda. Obrigado, Rafael. E agradecemos a todos os apoiadores, organizadores, parceiros, coordenadores e também, em especial, né,
os participantes que prestigiaram o segundo encontro da jornada de diálogos com os máscaras. Mas essa jornada ela não para. A FECEMA está entregando produtos e serviços, e então, em setembro, nós tivemos o 10º SecMast, que foi um evento que durou um mês, com 5 painéis, e, paralelamente, nós estávamos fazendo a 8ª edição da Revista Catarinense de Solução de Conflitos, que já está no ar, está no site da FECEMA, e que amanhã a área de comunicação, o jornalista que ajudou a elaborar a revista, e está trazendo alguns convidados, a Luciane também, que coordenou a revista, vão estar presentes, falando como é que foram esses bastidores no Instagram da FECEMA, que é FECEMASC, amanhã às 19h30, entre 19h30 e 20h. Então, convidamos a todos também a acessar o Instagram da FECEMA, que temos oportunidades de apresentar a revista, pode acessar, está muitas matérias que complementaram também o seminário e mostrando um pouco da FECEMA nessa nova fase de sociedade 5.0, sustentabilidade, ser humano, e trazendo estas soluções que estão ao alcance de todos e que no dia a dia pode ser praticada, e recomendamos utilizada, conforme foi comentado aqui no diálogo de hoje, no de negociação. São métodos adequados de solução de conflitos que trazem agilidade, comunicidade e pacificação, que é o resultado final que todos querem, e continuar mantendo relacionamentos. Então, agradecemos a todos e a todas, e boa noite, até o próximo encontro. Abraço.